conclusão que eu chego após todas essas últimas semanas de tantas artimanhas e picuinhas é que a Globo realmente é muito mais importante para o Flamengo do que o Flamengo para a Globo. Veja só você, querido amigo rubro-negro. O Flamengo foi vice, apesar do título do Campeonato Carioca. Ele perdeu para a reprise de fina estampa na maior parte do Brasil, incluindo aí, claro, o principal mercado, São Paulo, onde a diferença até foi bastante eloquente, não é verdade? Foi uma boa diferença entre o primeiro e o segundo lugar, uma diferença, eu diria, até que dentro da média. Claro que a transmissão pelo SBT deu um resultado espetacular no Rio de Janeiro, nada mais óbvio, né? Conseguiu vencer, na média, pela diferença de 1/10 do repeteco do Pereirão contra a Tereza Cristina. Não é uma diferença muito grande, mas é uma vitória, deve ser celebrada sem sombra de dúvida, principalmente porque para o SBT foi um negócio da China, foi espetacular. Já para o Flamengo, acho que nessa tentativa aí de demonstrar poderio bélico, não acho que tenha sido fascinante. Tenho cá minhas dúvidas do bom efeito que isso vai ter para o momento. Foi um resultado muito tímido. Acho que um time que pretende se tornar uma marca global como o Flamengo, que vive falando sobre isso, né, sobre as possibilidades em mercados além do Brasil, acho que ainda existe um caminho a ser trilhado aqui dentro, né? Quando o resultado em São Paulo é desse tamanho, acho que a gente tem uma questão, principalmente falando da importância do mercado de São Paulo, né, no universo publicitário. Acho que isso é bastante relevante e precisa de uma estratégia aí um pouco melhor acabada da parte do Flamengo. Uma questão para mim é que ficou parecendo que não só o Flamengo, mas o futebol como um todo, só tem essa proporção gigantesca atualmente porque a Globo tem uma proporção gigantesca, né? Quando a gente compara a performance da Globo com qualquer outro concorrente, é um negócio absolutamente fora da curva. E aí você pode comparar com as emissoras, você pode comparar com os streamings, que sem dúvida chegaram para ficar. É um método de distribuição que aponta para um caminho para o futuro, e a Globo está preparada com o Globoplay. Mas quando você vê volume, quando você fala de abrangência, acho que ainda não tem comparação. E imaginar o futebol fora da Globo, imaginar o futebol em disputa com a Globo, eu acho que é contraproducente, porque não existe equivalente no mercado. Então o que o Flamengo faz e o Campeonato Carioca, quando viram as costas para a Globo, acho que ele acelera um processo de transformação do futebol em nicho. É um negócio que eu falo muito aqui, que me parece um caminho que inevitavelmente será trilhado, mas todas essas medidas aqui conversadas em relação ao Campeonato Carioca parecem acelerar de uma maneira um pouco destrambelhada esse processo. Soltar as amarras dos direitos de transmissão é bom, negociar em melhores termos, sejam eles quais foram, mas radicalizar, cortar esse cordão umbilical aí, me parece um mau negócio, mais para os times do que para a Globo, principalmente a longo prazo, porque me parece insustentável até para alguns times, isso a médio e longo prazo. De qualquer forma, eu tenho a impressão que isso tudo que está acontecendo aqui é um método esquisito de negociação. Em algum momento, a relação entre Flamengo e Globo vai distensionar, porque, principalmente por conta dessa questão de que um time do tamanho, um negócio do porte do Flamengo, ele só é viável junto com o apoio, com a parceria de um outro negócio do porte de uma Globo. É a minha impressão. É pura e simplesmente minha impressão por tudo que a gente tem visto ultimamente. Sem a capilaridade da Globo, o Flamengo é uma ideia. Talvez neste momento seja até um delírio. A gente vai se falando. Um abraço. Qual?